vou compartilhar uma super ideia, mas uma super ideia de como você pode transformar essas receitas deliciosas em um pequeno negócio. Assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai refletir sobre as possibilidades que estão ao seu alcance e você vai encontrar nesse vídeo. Vamos juntos então? Então vem comigo, assista até o final que você vai entender. Vem comigo. Bom, no liquidificador nós vamos colocar o ovo e o açúcar e vamos bater por mais ou menos uns 30 segundos. Se quiser bater um pouco mais, não tem problema algum. Pode bater tranquilamente que também vai dar certo. Eu vou desligando depois de 30 segundos e acrescento aqui, eu vou adicionar aqui o óleo e vou também bater para que ele possa emulsificar um pouquinho. Após esse batimento de uns 30 segundos, eu vou desligar o liquidificador e vou acrescentar aqui o leite e a paçoca. E vamos também colocar para bater por uns 30 segundinhos. Como eu disse, se você quiser bater um pouco mais, não tem problema algum. Nós vamos bater aqui por uns 30 segundinhos para que possa misturar bem esses ingredientes. Após bem misturado, eu vou retirar do liquidificador o copo e vou despejar esse conteúdo num bowl. Aqui eu vou utilizar essa bacia branca e vamos despejar tudo esse líquido aqui e vamos colocar aqui a farinha e o fermento em uma peneira e vamos peneirar para que essa farinha entre, porque ela agregue mais ar nela. Sempre que você fizer uma receita, faça isso, que às vezes a farinha ela vem amassada, bem apertadinha no saquinho, então ela fica apertada e ela perde um pouco do seu ar. Então quando você faz isso, você agrega ar à sua receita. E aí nós vamos misturar muito bem isso aqui para que possa agregar o fermento e a farinha e a nossa massa ficar bem homogênea, tudo bem misturadinho, e vamos dividir aqui em 3 formas iguais. Essa forma eu vou deixar a medida para vocês, ela tem 19 centímetros, mas eu vou deixar aqui para vocês. Nós vamos colocar aqui uma medida aqui de 680 gramas, essa receita eu dividi ela deu 680 gramas cada bolo. Então eu tenho a mania sempre de deixar, eu aprendi isso com um grande chefe, de deixar 20 minutos fora antes de assar para fazer a pré-fermentação. Mas fica a critério de cada um, tá? Eu deixo e depois eu levo para o forno. Então aqui eu vou levar a 180 graus, tá aí, ó. Você pode ver o termostato do meu forno, 180 graus. Esse forno é um forno de lastro. Ele tem aquela pedra embaixo, é um dos fornos que eu indico para você fazer bolo caseiro. Então ficou 40 minutinhos dentro do forno, já está pronto o bolo, já estou retirando. Então eu vou levar ele para a mesa e assim que esfriar, é claro que aqui já o vídeo está editado, já está frio, eu vou desenformar esse bolo e ele sai tranquilamente. Olha só como vocês veem. Aí eu só untei com margarina a forma, não passei farinha, não passei nada e ele sai maravilhosamente bem. Olha só que perfeição que foi esse bolo. E eu vou cortar, é claro, para vocês verem como ficou por dentro o nosso bolo de paçoca. E olha só que maravilha que ficou esse bolo por dentro. Tá vendo? Fica perfeita essa receita, fica bem úmido por dentro, fica divino. E é claro que vocês têm opção, eu vou deixar aqui uma opção para você. Se você quer vender esse bolo sem cobertura ou com cobertura. Quer vender sem cobertura? Coloque as tampinhas na embalagem aqui. Aqui essa embalagem é a G32 da Galvanotec, também pode ser a Hiperpac a 32 H32 e vocês colocam o logo da empresa de vocês e etiqueta aqui com logo, com data de validade, com tudo que você puder mostrar para o seu cliente, fica muito mais fácil. Agora vamos fazer com cobertura. Bom, aqui numa panela a gente vai colocar o leite condensado e a paçoquinha e vamos misturar muito bem e levar ao fogo, num fogão, no fogo bem baixinho. Vamos cozinhar isso aqui até começar a desprender da panela. Começou a desprender da panela, nós vamos colocar o creme de leite e vamos novamente levar até que essa mistura comece novamente a desgrudar do fundo da panela. Demora mais um pouquinho, mas ela desgruda, tá vendo? Já chegamos ao ponto aqui. E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai desligar o fogo depois que deu essa fervura, começou a ferver, desligue o fogo, porque aqui nós vamos mexer um pouquinho para que isso aqui possa esfriar um pouquinho, para que a gente possa agregar aqui o chocolate. Nunca coloque o chocolate antes, porque você acaba queimando os cristais do chocolate, e aí ele vai entrar como um achocolatado. Você fazendo desse jeito aqui, você vai fazer que ele entre como um chocolate, para que possa cristalizar e dar uma firmeza nesse creme. Então o creme já está pronto aqui, agora nós vamos colocar em cima do bolo, e colocando em cima do bolo com uma colher, aleatoriamente, vai dando umas batidinhas, que eu estou usando uma bailarina. Se você não tiver uma bailarina, tranquilo também, dá para fazer normalmente, mas com uma bailarina ajuda um pouquinho, que você tem aí como ficar virando o bolo e dando umas batidinhas na bailarina, para que esse recheio, para que
essa cobertura ela começa a descer. E aí depois que eu coloquei esse creme em cima, que eu vou dividir para 3 bolos iguais, eu coloco um pouquinho de farinha de amendoim ou um pouquinho de paçoquinha e também coloco uns amendoins, que dá também um detalhe bem bacana em cima do bolo. Você pode fazer ou não precisa fazer com amendoim, tá? Aqui é só uma sugestão para vocês. E depois que a gente fez isso aí, nós vamos também embalar esse bolo, fechar com a forma plástica, que fica também muito bom, que é claro, você tem que fazer isso para que possa ficar seu bolo bem asseadinho. E aqui eu também estou usando a mesma forma, então aqui eu tirei o bolo, é claro, para rechear, e aí nós estamos embalando. Você vai colocar aqui a etiqueta, a logomarca da sua empresa, se você tiver. Você vai colocar aqui a etiqueta de data de fabricação, data de validade e, é claro, o valor do bolo, tá bom? Para fazer esse bolo é simples, coloque o ovo e o açúcar no liquidificador. Vamos ligar aqui e vamos bater por uns 20 a 30 segundinhos para dissolver bem o açúcar e dar uma evoluída. Após esses 30 segundos, vamos agregar o óleo e vamos bater mais ou menos aí uns 20 a 30 segundos. Depois que colocamos o óleo e batemos, vamos colocar o leite e a ameixa para triturar a nossa ameixa. E aqui vamos bater aqui até triturar totalmente as ameixas. Vai dando para perceber que as ameixas vai sendo triturada e vai ficando marrom ali o nosso creme. Nosso creme líquido ainda, né? Agora ficou pronto, vamos retirar, vamos colocar tudo em um bowl para que possamos colocar agora os ingredientes secos, que é a farinha e o fermento. E para isso nós vamos utilizar aqui o auxílio de uma peneira para peneirar os dois juntos. Então eu coloco a farinha, coloco também o fermento e vou peneirar para que vá que tem algum gruminho, alguma coisa na farinha, já sai aí na hora que estamos peneirando. Então já ficou pronto aqui. E agora nós vamos misturar com o auxílio de um fouet para que a nossa massa fique perfeita, fique bem homogênea, para que a farinha e o fermento agregue bem aqui no batimento dos líquidos. E olha só que perfeição que vai ficar dessa massa. Vai ficando uma massa linda, marrom, cheia de pedacinhos de ameixas triturado. Olha só que maravilha que está ficando essa massa. Ficou sensacional. Agora eu vou colocar em outro bowl para que eu possa ter mais facilidade para preencher as minhas formas. Eu vou fazer aqui 3 formas e aí eu vou deixar a medida das formas para você e vou pesar essa massa em cada forma. Vai dar 650 gramas cada forma. Então eu já preenchi, já deu 3 formas. Agora é só aquecer o forno a 190 e assar a 180 graus. Muitas vezes eu deixo ele por 20 minutos aqui esperando para dar a primeira fermentação. Mas não precisa fazer isso, é que eu tenho esse costume. Então eu vou levar para o forno agora a 180, já está aquecido. Vou colocar a 180 e esperar até assar. Bom, depois de 40 minutos o bolo já está pronto. Eu vou retirar ele do forno agora. Olha só que maravilha que ficou o nosso bolo. Agora nós vamos colocar na bancada e vou esperar esfriar para desenformar esse bolo. Então vou retirando aqui agora e já vou colocando aqui na bancada. Bom, já está frio, eu já vou retirar e vou colocar aqui nessas bandejinhas. Essas bandejinhas você vai encontrar aí a Galvanotec ou a Hiperpac, outras marcas aí, eu não estou fazendo propaganda. Essa aqui é a G32 da Galvanotec. Então você pode vender ele assim. Vou dar um corte aqui para ver como é que ele ficou por dentro, se ficou realmente bonito, se dá para ver os pedacinhos da ameixa. E vamos ver como ficou esse bolo de ameixa por dentro. E olha só, gente, que maravilha que ficou esse bolo. Ficou divino, além da massa ser muito saborosa, dá para ver os pedacinhos de ameixa. Gente, faça esse bolo porque é um bolo maravilhoso. E aqui eu dou a opção para você, você pode vender ele desse jeito aqui, sem recheio algum, puro. Tem muita gente que não gosta de recheio. E também nós podemos rechear o nosso bolo. Então aqui também eu vou fazer essa opção e vou fazer a opção de recheio. Então nós vamos fazer recheio, eu falo uma cobertura, tá? Então nós vamos fazer uma cobertura aqui de um brigadeiro de coco. E aqui eu tenho leite condensado, creme de leite, coco e o chocolate fracionado. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos colocar o chocolate fracionado por enquanto, tá? Nós vamos colocar aqui em uma panela, nós vamos colocar o leite condensado e o coco e vamos levar para o fogo, para o fogão. E vamos misturar e vamos ligar o fogo baixo e vamos cozinhar isso aqui até começar a desprender da panela. Assim que começou a desprender da panela, eu vou agregar o creme de leite. E vocês vão perceber que eu não estou colocando o chocolate, depois eu vou explicar. E aqui eu vou
cozinhar até desprender da panela. Quando desprendeu da panela, eu vou desligar e aí sim eu coloco o chocolate. Porque eu não coloco antes? Porque antes o chocolate ele vai queimar os cristais e não é isso que nós desejamos, porque nós queremos que esse creme depois ele fique firme e para isso que o chocolate tem que entrar depois. E aí agora é só misturar, derreter bem e colocar já no nosso bolo. Aqui o bolo já está em cima de uma bailarina, porque facilita muito o processo de colocar o creme em cima. Então aqui nós vamos colocar só em cima, vamos distribuir esse creme para os 3 bolos. E aí eu coloco uma quantidade que eu vejo que dá para colocar nos 3 bolos, dou umas batidinhas para que esse creme ele dá uma caidinha para o lado, ele fica bem bonito. E em cima, se você desejar, como eu estou fazendo aqui, eu estou colocando coco em cima para que fique um detalhezinho e uma decoraçãozinha mais bonita, tá bom? E se você quiser colocar ameixa também, fica muito legal. Então aqui agora eu vou te dar a opção de você também vender desse jeito. Você pode ter a opção de vender sem o recheio, a cobertura por cima, e a opção de vender com a cobertura por cima. E aqui vocês vão colocar a tampa e automaticamente colocar aqui etiquetas com data de fabricação e data de validade, etiqueta da logo da sua marca e etiqueta de valor do bolo, tá bom? Temos aqui os ovos, o açúcar refinado, óleo, leite, goiabas picadas, farinha de trigo e o fermento em pó. Coloque as goiabas no liquidificador e o leite. Na sequência, bata por uns 30 segundos ou até triturar toda a goiaba. Assim que ficou pronto, retire o copo do liquidificador e despeje todo o conteúdo em um bowl, passando por uma peneira para retirar todas as sementes da goiaba. E olha a quantidade de sementes que saiu. Reserve do lado e agora vamos colocar no liquidificador os ovos com o açúcar e bater por 20 segundos. Assim que bater os 20 segundos, adicione o óleo e deixe bater mais 20 segundos. Na sequência, coloque a goiaba batida e deixe bater até que se misture bem. Retire o copo do liquidificador e despeje novamente no bowl. Na sequência, despeje a farinha e o fermento em uma peneira e faça esse processo de peneirar. Isso ajuda a dar mais ar na massa, mais leveza, além de tirar alguns grumos que possa vir na farinha. E misture muito bem com o fouet. Divida a massa em 3 formas iguais, pesando o conteúdo em igualdade para as 3. Aqui deu 680 gramas de massa em cada forma. Depois, aqueça o forno a 190 graus e asse a 180 graus por mais ou menos 40 minutos. Leve ao forno e espere assar. Já está pronto o nosso bolo depois de 40 minutos. Agora eu vou esperar esfriar um pouco e assim que esfriar eu vou desenformar. Pronto, já está frio o nosso bolo. Agora eu dou umas batidinhas na forma para soltar o bolo e vou colocar nessas bandejinhas da Galvanotec, é a G32. Ela facilita muito a qualidade do nosso produto. E olha só que beleza ficaram nossos bolos. Agora eu vou cortar, é claro, para nós vermos como ficou por dentro esse maravilhoso bolo de goiaba. E olha só como ficou essa massa, ficou incrivelmente divina. E agora nós vamos preparar a cobertura desse bolo. Vamos fazer a cobertura de brigadeiro de goiaba. A receita vai 150 gramas de leite condensado, 150 gramas de creme de leite, 100 gramas de chocolate fracionado e 100 gramas de goiabada picada. Em uma panela, coloque o leite condensado e a goiabada. Acenda o fogo baixo e mexendo para não queimar. A goiabada vai amolecendo e com a espátula vai amassando ela. Assim que derreteu, acrescente o creme de leite e cozinhe até abrir fervura. Apague o fogo e mexa um pouco para dar uma leve esfriada. Assim que esfriou um pouco, acrescente o chocolate fracionado. Assim ele entra como um ingrediente que vai dar estrutura no brigadeiro. Se caso colocar para cozinhar, ele queima os cristais. Aí não terá a função de dar estrutura no brigadeiro.
Isso vai perceber quando o brigadeiro vai esfriando. Ele começa a ficar mais firme e cremoso. Olha só como ele está. Após o preparo do brigadeiro, com uma colher vai espalhando por cima do bolo. Se tiver uma bailarina, ajuda muito no processo. Divida esse brigadeiro para os 3 bolos. Ao colocar em cima do bolo, vai dando umas batidinhas para ele escorrer nas laterais do bolo, dando um aspecto bem bonito no bolo. Depois, se quiser, decore com pedacinhos de goiabada. Olha só que maravilha que está ficando. Para que seus bolos estejam adequadamente prontos para venda, coloque em formas adequadas com tampa, para evitar contaminações. Aqui eu estou usando a G32 da Galvanotec. Também pode ser usada a H32 da Hiperpac. Além do que, fica muito mais protegidos e com mais qualidade na área de venda. Coloque seu logotipo de marca se tiver, etiquetando também datas de fabricação e validade, além do sabor do bolo. Aqui eu tenho meio abacaxi daqueles pérola e meio copo de açúcar refinado. Eu coloquei em uma panela e vou misturar bem e vou agora acender o fogo e vou cozinhar isso aqui até ele cozinhar bem. Olha só como já chegou aqui o nosso abacaxi. Ele já está bem cozido. É assim que você vai ter que deixar esse abacaxi e vai cozinhando até que você perceba que essa água vai evaporando e ele vai diminuindo aí a quantidade. Vai render 400 gramas essa polpa. Eu vou deixar 300 para a receita do bolo e 100 para a cobertura. Coloque os ovos e o açúcar no liquidificador e bata por mais ou menos uns 10 a 15 segundos para incorporar bem o açúcar com o ovo. Abra o liquidificador ou pode colocar com ele ligado mesmo. Acrescente aí o óleo e deixe bater por mais ou menos uns 30 segundos para incorporar bem o óleo no ovo e no açúcar. Assim que fez essa mistura, desligue o liquidificador e acrescente o leite e a polpa de abacaxi, aquela fruta de abacaxi que eu ensinei vocês a fazerem. Acrescentando junto, vamos ligar o liquidificador e bater até que dissolva bem essa fruta na nossa receita. Assim que misturou bem, desliga o liquidificador. Agora nós vamos retirar o copo do liquidificador e vamos transportar essa receita, essa mistura, para um bowl. Nesse bowl, vamos pegar uma peneira e vamos peneirar a farinha e o fermento. Sempre que você vai fazer uma receita, sempre é bom que você faça esse processo de peneirar a farinha. Você agrega ar nessa receita, que às vezes ela fica compactada dentro do saquinho. Então você traz mais ar para a farinha. As suas receitas fiquem perfeitas. Misturou bem, com o auxílio de um fouet, a receita vai ficar perfeita. Vai ficar bem homogênea. Olha só que receita maravilhosa, que massa linda. Agora eu vou dividir essa receita em 3 formas iguais e vou pesar, para que os bolos fiquem com a pesagem perfeita igualmente. Agora eu vou pesar, vou colocar a massa dentro da forma e vou pesar aqui mais ou menos 630 gramas. Ó. Deu 630. Agora eu vou fazer do outro lado aqui para vocês e vamos ver aqui, ó, 630 gramas cada bolo, tá bom? Agora eu vou colocar as 3 formas de bolo em uma assadeira para levar ao forno. Mas antes disso eu vou deixar esses 3 bolos descansando por 20 minutos. Eu sempre faço isso e aprendi com um grande chefe, mas não precisa ser feito assim. Faça se você quiser. Eu deixo aqui os 10% de fermentação ser ativado fora do forno, antes de ir para o forno, vai criar umas bolinhas em cima. Então aqui quando está sendo ativado o nosso fermento. E depois de 20 minutos eu vou levar para assar esse bolo a 180 graus a mais ou menos 40 minutos. Olha só, estou aquecendo meu forno a 190 graus, deixar ele pré-aquecido a 190 para que eu possa assar esse bolo a 180 graus. Depois de 20 minutos eu vou colocar o meu bolo nesse forno. É um forno refratário, chamo ele de lastro, mas ele é refratário. É aquele forno que tem a pedra embaixo. Então eu vou assar nele por 180 graus a mais ou menos 40 minutos. Depois de 40 minutos o bolo já está assado. Agora eu vou retirar do forno e colocar em cima de uma mesa ou de qualquer outro lugar para que ele possa esfriar, para eu desenformar eles. Temos aqui leite condensado, creme de leite, chocolate branco e aquela polpa de abacaxi, aquela fruta de abacaxi que eu fiz. Vamos cozinhar aqui um brigadeiro. Coloco numa panela o leite condensado de abacaxi, misturo bem e vou cozinhando até que comece a desprender da panela. Assim que desprendeu da panela, eu vou apagar o fogo e vou acrescentar o creme de leite. Vou misturar primeiro,
vou acender o fogo e vou cozinhar novamente até desprender da panela. Assim que começou a desprender totalmente da panela, eu vou acrescentar o nosso chocolate. Por que eu não coloco antes? Porque o chocolate ele precisa ser um chocolate dentro desse creme e não um achocolatado, porque ele pode queimar eu querendo cozinhar muito ele. Depois que desprendeu da panela, vocês vão perceber que ficou um pouco amarelo. Eu acrescentei umas gotinhas de corante, tá bom? Corante amarelo. Agora que depois que eu desliguei o fogo, ele deu uma esfriada um pouquinho, eu coloco o chocolate e vou misturar agora até derreter esse chocolate. Não coloque antes o chocolate ele precisa entrar depois, porque ele não pode atingir aí uma temperatura acima de 50 graus. Senão ele não vai ser mais um chocolate. Aqui nós temos o nosso bolo já frio, eu vou desenformar, estou usando aqui essas forminhas de plástico da Galvanotec ou da Hiperpac, é a G32 ou a H32. Então eu já desenformei o nosso bolo de abacaxi depois de frio e agora eu vou cortar para ver como é que ficou por dentro a qualidade do nosso bolo. Então eu vou abrir para vocês, vou mostrar para vocês de pertinho. Olha só que massa maravilhosa, que textura que tem essa massa e os pedacinhos de abacaxi que fica por dentro, fica sensacional. Então agora nós vamos rechear esses bolos para vocês verem. Coloquei o bolo em cima de uma bailarina para que fique mais fácil, o recheio já deu uma pré-esfriada e eu com o auxílio de uma colher mesmo, manualmente, é um bolo caseiro, então é artesanal. Eu vou aplicando aqui algumas colheres do recheio no bolo. Eu vou dividir esse recheio para os 3 bolos. Depois vai fazendo isso que eu estou fazendo para que o recheio dê uma descaidinha do lado e fique maravilhoso aí o nosso bolo. Então vai ficar maravilhoso. Olha só que maravilha. Divida para 3 bolos esse recheio, hein? E olha só como vai ficar. Dá umas batidinhas para o recheio dar uma caidinha e ficou perfeito o nosso bolo. Esse bolo tanto você pode vender com o recheio em cima ou sem essa cobertura em cima. Aqui eu coloquei a cobertura, agora eu vou tampar com as tampas da forma para que o nosso bolo fique bem aciado. E em cima você pode colocar o logotipo e todas as informações em uma etiqueta. Validade, tudo que precisa para o bolo ficar bem apresentado aí na sua vitrine. Agora no liquidificador eu vou colocar os ovos, o açúcar e vou fechar o liquidificador e vou bater essa mistura por mais ou menos 30 segundos. Assim que eu bati esses 30 segundos eu vou desligar e vou acrescentar o óleo. Agora eu vou bater por mais 10 minutinhos para homogeneizar essa mistura. Assim que misturou bem eu vou desligar e vou acrescentar o suco de limão, o leite e a raspa de limão. E vou novamente fechar o liquidificador para que eu possa bater essa mistura por mais 10 segundinhos. Assim que eu bater por 10 segundos, agora eu vou acrescentar umas gotinhas de corante verde, isso é opcional, tá? Vou bater, vou misturar bem, agora eu vou retirar o copo do liquidificador e colocar num bowl. Aqui no bowl eu coloco todo o líquido da nossa receita e vou acrescentar peneirando a farinha e o fermento, são os nossos ingredientes secos. E por que eu vou peneirar a farinha e o fermento? A farinha ela vem quase prensada ali, apertadinha dentro do saquinho e ela fica com o ar dela compactado. Então, quando você faz esse processo de peneirar, você faz com que essa farinha ela seja mais leve, ela acrescente ar nela, então ela vai ficar muito mais leve na sua massa de bolo. E aí com o auxílio de um fouet, eu vou misturar muito bem essa mistura e vou colocar na forma agora. Já tirei a tara da nossa forma e vou acrescentar aqui 600 gramas de massa em 3 formas. Eu vou dividir essa receita em 3 formas e em cada uma eu vou colocar 600 gramas de massa. Tá aí, dá para vocês verem na balança, 600 gramas. Aqui eu vou deixar descansando por mais ou menos 20 minutinhos para dar a pré-fermentação, que é os 10% iniciais, que a gente sempre deixa aqui nas minhas receitas, eu faço esse processo. A fermentação fica muito melhor que os 90% vai ser ativado dentro do forno. Então eu vou levar para o forno agora e nós vamos assar e depois nós vamos ver como ficou. Agora eu vou levar ao forno, vou assar a 180 graus mais ou menos 40 minutos. Depois de assado, o bolo já esfriou, eu já vou desenformar ele, eu vou colocar aqui em uma forminha. Essas forminhas, para esse tipo de forma que eu estou utilizando aqui, é a G32. Basicamente, aí no geral, os bolos caseiros eles são colocados nessa forminha. G32 é da Galvanotec ou da Hiperpac, você também vai achar H32. Então essas são as formas que utiliza para fazer os bolos caseiros.
Eu vou dar um corte aqui para a gente ver como é que ficou por dentro o nosso bolo. E olha só que maravilha, que massa maravilhosa, uma massa perfeita. Aqui eu coloquei um pouquinho de corante para dar uma tonalidade aí verde, para sinalizar que é um bolo de limão, mas não é necessário colocar, tá? Só se você quiser colocar, eu acredito que fica muito mais chamativo. Então aqui a gente tampa com as tampas e pode ser vendido nessa opção assim. Mas eu vou dar agora uma outra opção para vocês. Aqui eu vou fazer uma cobertura simplesinha para colocar em cima. Aqui eu tenho limão, creme de leite, leite condensado e chocolate fracionado. Eu vou colocar em uma panela o leite condensado e vou levar ao fogo, em fogo baixo. Então agora nós vamos levar em fogo baixo e ir mexendo até abrir fervura. Assim que abriu a fervura, a gente vai desligar e vamos colocar o creme de leite e o suco de limão. E vamos novamente ligar em fogo baixo e vamos mexer até abrir fervura e engrossar um pouco. Assim que ele engrossar um pouco, aqui agora já estou colocando o creme de leite e o suco de limão e vou misturar bem. Detalhe aqui que vocês vão ver agora. Quando você adiciona suco ácido numa mistura dessa, ela vai dar uma talhada. Isso é normal, tá? E geralmente esses ingredientes a gente não leva no fogo para cozinhar. Mas aqui, esse eu estou levando no fogo para deixar mais cozidinho e mais preparado, um recheio mais saboroso aí, porque deixa num outro sabor. Então agora nós vamos mexer até que ele comece a engrossar e desprender da panela. Pode ver que ele já começa a ferver. E o que nós vamos fazer? Assim que ferveu, desligue a panela e acrescente o chocolate. Agora nós não vamos ligar mais o fogo. A partir de agora é só misturar até derreter o chocolate e deixar esfriar. Automaticamente ele vai engrossar e aí nós vamos aplicar isso em cima do bolo. Vamos dividir esse recheio em 3 bolos. Então esse recheio é para dividir nos 3 bolos que ficou aí. Caso você queira um pouco mais de recheio, você dobre a receita. Eu coloco assim porque senão fica muito enjoativo. E tem gente que não gosta de coisa muito enjoativa. Mas aí fica a seu critério. Aqui eu estou colocando uma camada bem simples mesmo. Não é muito generosa em cima para dar um talento em cima. E depois é só colocar uma raspa de limão em cima. Que vai ficar perfeito aí o nosso bolo de limão com uma camada aí de... Esse recheio geralmente as pessoas fazem um mousse com ele, mas quando você leva para cozinhar ele se torna um brigadeiro. Então aqui nós fizemos um brigadeiro de limão para cobrir os nossos 3 bolos e eles ficaram maravilhosos desse jeito aí. Finalizamos aqui o bolo de limão com cobertura, com brigadeiro de limão. É só fechar, colocar a etiqueta da sua logomarca, fabricação e validade. Agora eu vou dar uma super ideia para vocês. Eu dei essa ideia há alguns anos atrás com o Zara, mas hoje eu vou te proporcionar uma ideia super diferente, que você pode começar em algum lugar aí na região que você mora. Primeiro eu vou passar a ideia e depois como você pode fazer isso. Com essas receitas que eu ensino aqui no canal, junto com essas 5 nesse vídeo, você pode montar uma barraca do café, onde vai vender bolos caseiros, cafezinho, sucos e chá. Como nesse exemplo que o Zara está fazendo com a barraca do Zara. Na barraca você monta uma mesa bem bonita, coloca os bolos, café, sucos e chá. E assim você vai dar início ao seu pequeno empreendimento. Não importa quantos bolos vai começar, o importante é ter esses produtos que eu indiquei. Ao mesmo tempo, você pode incrementar seu negócio com um expositor desses aqui. Não precisa comprar um, eles são caros e você pode mandar um marceneiro fazer do seu gosto e com o preço mais acessível e do tamanho que você desejar. Pegando como base essa foto aqui. Aqui nesse tem 5 prateleiras, mas você pode escolher o tamanho que desejar. O importante é que tenha vidro protetor na frente e as portas por trás. Assim seus bolos vão ficar bem protegidos do pó, pois você vai montar uma barraca em algum lugar na rua. Coloque a sua logomarca aqui em cima com uma frase indicando que são bolos e exponha do jeito que desejar os bolos dentro do expositor. Quando você montar sua barraca, coloque esse expositor ao lado da sua barraca, ao lado da mesa, e todos os bolos que você tiver em cima da mesa, tenha dele também exposto dentro desse expositor. Assim, quem tomar um cafezinho e comer um pedaço de seus bolos terá a oportunidade de comprar um inteiro. Mas é claro, você terá que comunicar a eles que todos os bolos que você tem à venda em pedaços aí em cima da mesa também tem a opção de levar ele inteirinho para casa se quiser. É colocar várias opções de bolos, como bolos com coberturas, esses que eu mostrei, e tantos outros, e bolos sem coberturas, como esses que vou mostrar agora. Bolo frappé, bolo formigueiro, bolo de milho, bolo de banana, bolo de maçã e dentre outros que tem por aí. Deixe eles cortados em médias em 8 pedaços nesse tamanho de forma que eu indico no vídeo.
Deixe eles armazenados nessas bandejas com tampa e quando o cliente comprar, você retira a tampa e sirva a ele. Também dê opções de café, como cappuccino, café com leite, café puro e também sucos variados e chás variados também. Agora, para você começar bem, eu indico achar um local apropriado onde não vai prejudicar ninguém, nem o comerciante. Ir à prefeitura e tirar uma licença, pois é fundamental que esteja autorizado a fazer esse ponto. Outra dica é ter conhecimento de precificação, saber colocar preços nos seus produtos. No YouTube tem muita gente ensinando sobre isso. Chegamos ao final do vídeo e eu espero que vocês tenham se sentido inspirados e motivados a dar um novo passo aí em direção ao seu futuro profissional, hein? Lembre-se, o sucesso começa com pequenos passos e muita dedicação. As receitas desses bolos caseiros que eu compartilhei com vocês hoje apenas são o começo de um potencial incrível que você pode gerar e criar algo grandioso. Acredite em si mesmo e nas suas habilidades. O importante é não desistir, mesmo diante das dificuldades. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Eu quero agradecer imensamente por vocês terem assistido até aqui e espero que esse conteúdo tenha trazido um pouco de mais esperança e motivação para a sua jornada aí rumo a um pequeno negócio e quem sabe aí um império grandioso, não é verdade? Se você gostou desse conteúdo, deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e também ativar as notificações. Para mais dicas e inspirações, é claro, juntos podemos alcançar grandes coisas. Até a próxima receita de sucesso que eu sempre trago aqui. Fiquem com Deus, Deus é maravilhoso sempre. Um grande e forte abraço. Fui!